Oi, gente, eu sou a Madame Sem Filtro, mas sem filtro que a Madame vim contar um pouco das minhas esquisitices. Sim, eu sou uma pessoa esquisita algumas vezes. Então, a primeira coisa que eu queria contar e que vai dar o start para esse vídeo foi o seguinte: essa noite eu sonhei com um ex-namorado meu que era muito fofo, que eu gostava bastante, que é uma da lista aí, assim, amor à primeira vista. Eu achava ele lindo e era só eu no planeta. Não, brincadeira, deve ter mais gente. Mas eu achava ele maravilhoso. E aí eu sonhei com ele. E ele virou uma mistura de 3 pessoas. Ele não tinha olhos azuis, aí de repente ele passou a ter os olhos azuis. Foi uma situação muito engraçada e eu me sentia bem invisível diante dele e ele, para mim, também não era nada. Então, e aí eu vim contar para vocês um pouquinho, passando da minha história. Eu sempre gostei de estar apaixonada. Então, se um namoro acabava, se um amor acabava, eu já estava com uma reserva, um backup, que eu voltava para o anterior, pulava de volta, sabe? Era meio estranho, mas era muito como eu hoje vejo as coisas. Eu tive um amor que foi linear, primeiro amor de criança, por 6 anos. Foram 6 anos? Foram 6 anos, ou 8 anos, não lembro mais. E ele tinha o dom, a gente nunca teve nada, mas ele tinha o dom de acabar com os meus relacionamentos. Quando eu tava com alguém, ele ligava, ou eu achava que tava legal, ia ligar pra ele e acabava o namoro. Sempre parecia ser uma fagulhazinha de esperança. Sempre aquela fagulhazinha. A fagulha era uma fagulha mesmo e apagava. E aí, mas o que aconteceu? Eu namorava A e voltava pra ele, mentalmente. Acabou o namoro com B, eu voltava mentalmente para esse primeiro amor. Então foram 6 anos, se eu não me engano, dessa ida e vinda num espaço alucinado, porque eu não tinha nada com ele, mas eu lembrava que eu gostava dele e eu gostava de gostar de alguém. Eu acho que era isso. E aí, assim, poucas pessoas, eu posso dizer que eu amei à primeira vista. Amei, entre aspas, né? Que moveram alguma coisa dentro de mim, assim, no primeiro olhar. E aí eu acho que eu colocaria 2 pessoas só, talvez 2 pessoas. Mas enfim, deixa eu ver. Teve uma que foi ótima, foi uma das melhores. Eu tava ficando com um cara. Aí eu liguei pra ele, ia ter a festa dos estados em Brasília. E era muito comum, era uma festa grande. Brasília ainda era uma cidade do interior. E aí eu falei pra ele, vamos pra festa dos estados? Ele falou, não vou, tô cansado. Ok. Eu não devia nada pra ele, ele também não devia nada pra mim. Beleza. E eu fui pra festa dos estados. E quem é a primeira pessoa que eu encontro lá? Ele. E a ex-namorada dele. Aí, ok, passei. E aí a gente continuando e eu tava com alguns amigos, eu acho que alguns amigos e um irmão dele. Ele falou assim, você tá bem? Eu falei, tô ótimo. E aí fomos pra barraca tomar um vinho, uma coisa assim, um quentão. E quem tava lá? A criatura, de novo. E aí ele foi buscar o raio do quentão pra ele, né? Ou pra ela, não sei. E aí nós ficamos lá um tempão, a gente tava bebendo. Eu falei, olha, gente, vamos sair daqui, senão não vai voltar, e a menina tá aí sozinha. E aí eu dei o troco. Eu resolvi namorar o melhor amigo dele. Olha, é impagável a cara dele quando ele me viu chegar de mãos dadas. Ele tinha um bar. Chegar de mãos dadas no bar com o melhor amigo dele. Foi algo do outro mundo, mas eu me diverti. Eu sabia dar troco. Aí depois veio um que também, foram anos de sofrimento, mas também o troco foi bem bacana. Eu conheci, ele estudava na mesma escola que eu, mas eu não conhecia.
Mas uma amiga tinha me chamado a atenção de como ele era bonito. Ele tinha uns olhos verdes muito bonitos. E aí ok. Aí eu fui ao teatro ver a peça de um amigo de escola, da minha escola do fundamental. Aí cheguei lá, o teatro estava absolutamente lotado. O que eu fiz? Estava com uma amiga também, que estudou comigo nessa época. E aí a gente foi, só tinha 2 lugares que a gente achou bem na frente, juntos. E era do lado de quem? Desse menino. A gente nunca tinha trocado uma palavra. Nesse dia a gente conversou um pouco e ele me chamou para voltar com ele de moto. Eu agradeci, disse que não podia porque estava com uma amiga e não ia deixar a menina lá e voltar de moto, não tinha nem sentido, né? E aí, depois de um tempo da gente conversar bastante, a gente começou a namorar. Este menino era uma criatura de um machismo, lembrando que isso foi nos anos 80, né? Então, no início dos anos 80. E aí, eu não tinha feito nada com ninguém, se vocês me entendem. E aí, a gente estava namorando, e ele me contou uma peripécia dele, que ele tinha saído com uma mulher casada, que o marido chegou, que ele pulou a janela. E eu fiquei olhando pra cara dele, assim, incrédula. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, a gente tá namorando, a gente não tá, não sei o quê. Ele era muito mulherengo. Ele falou assim, não, você é pra casar. Vamos ficar noivo e assim você fica tranquila. E eu fico tranquila. Eu fui pedida em noivado. Eu tinha 17 anos. E aí eu subi, fiquei em casa, contei pra minha madrinha e pensei. Aí eu bati o telefone, peguei o telefone, liguei pra ele e falei assim, vem cá, aqui em casa. Aí ele veio, ele passou. Quando ele estacionou a moto, eu falei, olha só, eu não nasci pra ser step. Eu não nasci pra isso. Eu não quero mais namorar. Chega. Não tem namoro, não tem noivado, não tem mais nada. Neste mesmo dia, eu saí e comecei a namorar um outro cara que eu não tinha a menor. Acho que era só pra não sofrer. E quando esse namorico, que não rendeu, obviamente, porque eu não tava nem na relação, acabou, eu tive uma crise de choro de, assim, mais de 1 hora. E essa assombração me perseguiu por muito tempo. Eu não podia ver um Fiat 147 da cor, um azul esverdeado, que eu falava, não. Eu tremia. E aí acabou essa novela, né? Eu conheci um outro cara. E esse cara assim, veio tapar o buraco do primeiro. E aí, tapado o buraco do primeiro, ele era 10 anos mais velho do que eu. Eu tinha 17 anos. E ele era 10 anos mais velho e lidava com pessoas mais de 10 anos mais velhas do que ele. Então o círculo dele de amizades era da idade dos meus pais. Então eu não tinha muito assunto, né? Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo aqui naquele meio. Nossos passeios eram ir ao cinema, visitar um, visitar outro. E era uma coisa de uma chatice, mas eu achava legal, porque era só o que eu conhecia. Então eu fiquei ali naquele bolo. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de um amigo dele, ele estava conversando, ele, a esposa e tal, e fui brincar com os filhos deles. Eu me diverti horrores brincando com as crianças. Eu falei, eu não sei. Estou falando de lugares que eu nunca fui, filmes que eu nunca vi, livros que eu não tenho ideia. Sim, a literatura clássica eu sempre conheci, mas era muito além de mim. Era muito além de mim. E aí, o que aconteceu? Terminou esse namoro, eu conheci o cara que mudou a minha vida. Esse cara mudou minha vida. Ele me apresentou a vida noturna, ele me apresentou boate, ele me fez respirar. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu respirei na amplitude. Ele morava aqui no Rio de Janeiro e eu pirei. Eu adorava ele, então eu não conseguia mais namorar o do 10 anos mais velho. E aí
terminei com 10 anos mais velho. As coisas também, depois de mais de um ano, as coisas passaram a não dar certo com esse cara. E eu bati meu carro. Eu estava saindo com um cara, eu bati meu carro, e aí estava sem carro. E aí, este primeiro namorado que me pediu em noivado, eu peguei ele e falei assim, agora, vem cá. E aí ele me levava, ele me buscava e tal. Me levou na casa dele, como eu sempre ia antes, quando a gente namorava, e eu tô quieta. Até que o irmão dele me chamou pra sair. Falei assim, vai ter... Não sei se eu comentei que queria ver o show do Lobão, da Marina. Aí ele falou assim, eu vou, quer ir comigo? Eu falei, vamos. Eu não tinha compromisso com o irmão, então... E aí os dois se encontraram, e o primeiro e o segundo, na portaria do meu prédio um dia, e aí ele descobriu que eu estava namorando o irmão dele. Eu acho que eu fui bem passada para trás e foi o melhor troco que eu dei. Depois teve um cara, que foi esse cara até que eu falei do sonho, que ele abalou a minha vida. Ele realmente abalou a minha vida e ele realmente, eu bati o olho nele e falei, nossa, que lindo. Mas também não deu certo. Pelos motivos óbvios, não deu certo. Não deu certo porque não deu certo. A gente era muito diferente, vivíamos em mundos muito diferentes e aí acabou que não deu certo. E aí teve um que virou a minha vida de cabeça para baixo. Eu respirava ele, ele era assim, ele me fez voltar a ser o que eu era. Eu me apaixonei, e era paixão, não era amor, era paixão mesmo, daquela que você fica, que você só quer ver essa pessoa, só quer dar do lado dessa pessoa, só quer essa pessoa, e também por outros motivos, por motivos que não vale a pena, não deu certo. Obviamente essa não tinha nem como dar certo. Mas aí eu percebi, nesse caso do anterior a este, que eu falei que abalou minha vida também, que eu gostava de amar, eu gostava do sentimento que me fazia, que me trazia essa alegria, essa luz. Então eu percebi, como acho que tem uma música do Paralamas que fala, eu chorava não porque eu sofria, eu chorava por amor e não porque sofria. Então eu gostava do sentimento. Então acho que a minha vida inteira, minha vida inteira é muito, mas por muito tempo eu gostava daquela sensação do primeiro encontro, do primeiro beijo, do primeiro mês, dos primeiros 2 meses, 3 meses. Depois já ficava mais monótono, mas eu gostava daquilo. E eu gostava e aí eu voltava a portos que eu tinha me sentido feliz. Então eu não ia pra frente, não ia procurar um novo amor. Eu voltava para um velho amor que às vezes nem existia mais. E hoje eu vejo, assim, é interessante. Eu sei onde muitas dessas pessoas estão. Às vezes vejo uma foto ou outra e não me diz nada. E não me diz nada. Porque não existe mais. A pessoa que eu amei, ou a pessoa que eu gostei, ou que eu me apaixonei, não existe mais. É estranho, né? Eu não consigo reconhecer. E não é só uma questão de idade, não. Eu acho que talvez eu precise ouvir a voz. O grande caso, eu talvez precisasse ouvir a voz. Talvez a voz me conectasse. A imagem eu não reconheço. Não é porque mudou muito, nada disso. Mas eu só não reconheço. Então, para dizer para você que amor existe. E às vezes é de umas maneiras tão tortas, distorcidas, mas que ele existe, tá lá. E a gente, às vezes a gente deixa passar. Eu acho que depois de tudo que aconteceu com o casamento e
eu não me sinto capaz de gostar de ninguém. Eu realmente não me sinto capaz de gostar de ninguém. E para ser muito franca, assim, eu tô muito bem. Assim, feliz comigo mesma, tranquila, eu não tenho nenhuma neura. Mas eu sinto saudades daquelas sensações que eu acho que só quando você é mais nova que você... aquilo tem uma ebulição dentro de você. Eu não creio que isso nunca mais vai acontecer comigo, mesmo que fosse isso, porque uma conversa com uma amiga, ela me falou, e se fosse um fulano? Não, não tem volta, não tem coisa no tempo que eu possa resgatar. Não tem... eu não sou mais aquela pessoa também. Então, eu acho que não vai rolar mais. Sinceramente, não me vejo capaz de me emocionar como eu me emocionava. Amava, mas... e também eu percebo muito que há muito tempo, mas há muitos anos mesmo, eu já não amava o ex-marido. Estava aqui, acomodada. Então agora eu sinto que, bom, eu tô livre. Não tenho intenção de encontrar ninguém do passado, nem ninguém do futuro. Me conta aí, e você? Já deixou um grande amor para trás? Eu diria que eu deixei dois. Um platônico, 2 que aconteceram e um que foi bem legal também, mas não foi pra frente. Foi instintivo, quando acabou parecia que eu sentia a falta da sensação, mas eu não sentia mais por ele nada, era muito estranho. Enfim, minha gente, se vocês quiserem saber direito cada história, eu conto. Aí você deixa pra mim nos comentários. E se você tiver alguma coisa pra me contar também da sua vida, você pode deixar no comentário ou me mandar um e-mail, madamesemfiltro@gmail.com. E eu te vejo no próximo vídeo. Essa make eu vou deixar linkada num card para você poder ver. E veja os produtos. Você não precisa fazer nada igual ao que eu fiz, tá bom? Um beijo grande.